Bom dia, pessoal. Boa tarde ou até boa noite, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, continuando aí nossa disciplina de introdução a banco de dados, vamos falar hoje um pouquinho sobre relacionamento e cardinalidade. Aula passada, nós começamos a trabalhar aí no BR modelo, criando algumas entidades, né? E vamos hoje entender como que essas entidades se relacionam e qual a cardinalidade desses relacionamentos. Bom, eu vou pegar aqui o nosso BR modelo para criar aí duas entidades para a gente entender aí a sequência da nossa aula, tá? Eu vou pegar aqui entidade 1 e entidade 2. Vamos lá. A entidade 1, eu vou alterar o nome dela aqui, de entidade 1 para aluno, tá? Aluno. E a entidade 2, eu vou alterar o nome dela para computador. Computador. Beleza? Então, nós temos duas entidades, uma entidade aluno e uma entidade computador. Eu estou pensando aí num software para uma escola, para uma universidade, onde tenha alunos e tenhamos computadores, e a gente vai ter que registrar isso num sistema, né? Vou ter que cadastrar o aluno e vou ter que cadastrar um computador, ok? Provavelmente aí os alunos usarão os computadores da instituição e isso precisa ser registrado para futuramente consultar qual foi o aluno que utilizou o computador, né? Então eu vou fazer o seguinte, no aluno eu vou colocar aqui um, um atributo, né? Um atributo e eu vou chamar esse atributo, vou clicar nele, né? E vou editar aqui, vou chamar esse atributo de matrícula. Matrícula é a matrícula do aluno. Todo aluno vai ter um código, uma matrícula. Eu vou mudar o identificador dele, vou clicar como identificador, para que essa matrícula seja única, tá? Vocês viram que mudou a cor aqui, né? Ele é mudou a cor do atributo, a gente sabe que ele é um identificador desse aluno. Então, a matrícula tem que ser única. Não pode ter dois alunos cadastrados com a mesma matrícula nessa escola, tá bom? Vamos lá colocar mais um atributo. Vamos colocar o atributo... Vamos trocar o nome desse atributo para nome, né? Para a identificação desse aluno. Então, agora a gente tem dois atributos. Opa, não mudou o nome aqui. Vamos alterar. Nome. Então, agora nós temos dois atributos nessa entidade, entidade aluno, com o atributo nome, né, que é a identificação do aluno, e o atributo matrícula, que é um número único, vai ser um número único desse aluno, tá bom? Vamos lá para computador, vamos colocar aí dois atributos no computador também, vamos colocar um atributo identificador dele, esse atributo vai ser único e o nome desse atributo a gente vai colocar aqui de código. Vou colocar de código. Cada computador vai ter um código que vai identificar que esse computador é único. Não pode ter dois computadores nessa instituição com o mesmo código, tá? Vamos colocar aqui um atributo chamado setor. Setor, vamos dizer, o setor onde esse computador está. E vamos colocar um atributo aqui chamado nome. Vamos colocar que cada máquina tem um nome. Por exemplo, computador 1, computador 2, computador 3, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entender a questão de relacionamento. Para a gente começar a nossa aula, vamos entender esse relacionamento. Não é interessante eu fazer um software onde eu vou cadastrar
as informações e elas não vão se relacionar. Lembra que eu falei para vocês, um aluno vai usar um computador, um aluno vai utilizar esse computador? Então, eu preciso ter um relacionamento, né, entre essas entidades. Então, vou pegar aqui esse camaradinha aqui para fazer o relacionamento e a gente vai ter um relacionamento aqui. Esse relacionamento vai me informar o que acontece entre os dois. Então, eu vou colocar aqui, aluno usa, relacionamento usa, pode ser utiliza, pode ser programa no computador, isso vai depender, né? Aí aqui vamos colocar, aluno usa computador. E eu preciso fazer o relacionamento, a ligação entre eles. Então, eu vou pegar esse íconezinho de criar nova ligação entre dois artefatos, né? Uma entidade é um artefato, um relacionamento é um artefato. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui no artefato, né? Vou fazer da mesma forma do relacionamento para o computador, ok? Então, nós já temos aí um relacionamento entre as entidades. Vou organizar um pouquinho melhor aqui, distanciar. A gente pode arrastar aqui os atributos. Vou arrastar aqui os meus atributos, só para ficar um pouco mais espaçado aqui. E aqui está o relacionamento, para a gente visualizar melhor aqui o relacionamento. Então, eu tenho o aluno, ele usa um computador, ok? Então, a gente já pode seguir lá para a nossa apresentação, depois a gente retorna para cá para entender um pouquinho melhor aqui desse nosso diagrama, né, conceitual aqui, desse nosso modelo conceitual. Bom, vamos puxar aqui nossa apresentação. Bom, então a gente já pode dar prosseguimento aí. O que é cardinalidade? Cardinalidade é o número de ocorrências de uma entidade em outra associada. Então, é quantas vezes eu vou poder visualizar essa ligação dentro da outra entidade. O aluno, quantos computadores ele vai poder visualizar? O computador, quantos alunos ele vai poder visualizar aí dentro desse relacionamento, dessa associação entre eles, né? Nós temos dois tipos de cardinalidade, a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima, né? Então, a gente vai ver aí o que define essas duas cardinalidades. A mínima define, né, a cardinalidade mínima de uma entidade em um relacionamento é o número mínimo de ocorrências da entidade associada. Então, é o mínimo que eu posso ver nesse relacionamento, né? Qual é o mínimo de computador que o aluno pode visualizar? Qual é o mínimo de alunos que um computador pode visualizar nesse relacionamento, né? Então, a gente vai entender isso aos pouquinhos. Quais são as mais utilizadas das cardinalidades mínimas? O 0 e o 1. O que é o 0? O 0 quer dizer que é opcional. Quando você coloca a cardinalidade mínima 0, você vai falar assim que é opcional a visualização ou não, né? A gente vai ver ali na frente como que funciona essa visualização mínima opcional. Quando você coloca 1, é obrigatório. É pelo menos um precisa ter cadastrado. Tanto para aluno quanto para computador. A gente vai visualizar isso daqui a pouco, tá? E a máxima? A máxima é o número máximo de ocorrências de uma entidade em outra associada. Então, é a quantidade máxima que uma entidade pode visualizar. Então, qual que é a quantidade de alunos máxima que um computador pode visualizar? E qual que é a quantidade máxima de computador que um aluno pode visualizar, né? A gente representa
geralmente essas cardinalidades máximas por 1 ou n. 1 representa a quantidade de pelo menos, o máximo 1, né? Então você não pode ver mais que 1. Se o máximo é 1, você só pode ver 1. Essa visualização de relacionamento. E o n, ele representa 1 ou mais. Então você pode ver mais que 1. Você pode ver 2, 3, 5, 10, né? Por que a gente utiliza n? Ela tem um padrão ali. Você pode colocar, professor, eu posso colocar a cardinalidade máxima 5 ou 3? Pode, você pode, não está errado. Só que quando você coloca n, você deixa de uma forma genérica, aberto à utilização de mais visualizações, tá? Então, geralmente a gente utiliza n, porque a gente nunca sabe, com certeza, vai ser só 2, mas e se isso mudar amanhã? Então, você pode visualizar mais vezes, tá? Bom, aqui tem a nossa, um esboço aqui, né, do aluno. O nosso aluno, ele usa o computador. Então, a gente já entende por esse desenho que a gente vai ter duas entidades. A gente já viu lá no BR modelo, mas a gente vai ter duas entidades. Aqui a gente consegue entender que uma entidade aluno e uma entidade computador vão se relacionar dessa forma. O aluno usando um computador, né? Aqui tem um esboço da cardinalidade que a gente pode observar 1 para 1, tá? A mínima está 1 e a máxima está 1. A mínima aqui está 1 e a máxima está 1. Então, o que acontece? Eu tenho 3 alunos cadastrados no sistema, aluno 1, aluno 2, aluno 3, no nosso banco de dados. E eu tenho 3 computadores cadastrados no sistema também, computador 1, comp 2 e o comp 3, né? Eles geraram 3 relacionamentos, porque aqui o que eu estou falando? Eu preciso ter um aluno cadastrado no mínimo e um aluno cadastrado no máximo. Eu preciso ter um computador cadastrado no mínimo e um computador cadastrado no máximo. Gera um relacionamento. O aluno 1 se relaciona com o computador 1, aluno 2 se relaciona com o computador 2 e aluno 3 se relaciona com o computador 3. O que quer dizer isso? Professor, eu não posso cadastrar um computador e depois cadastrar um aluno? Não. Quando a instituição cadastra um computador, compra um computador novo, é porque ela já vai ter um aluno novo para cadastrar ao mesmo tempo. Então, cadastrou o aluno novo e o computador novo. Não pode cadastrar separadamente. Ainda na cardinalidade 1.1, a gente pode colocar assim, ó. Aluno mínimo 0, máximo 1. Computador mínimo 1, máximo 1. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que eu posso cadastrar um computador tendo um aluno, ou eu posso cadastrar um computador mínimo tendo 0 aluno, ou seja, não tendo aluno. Então, aqui está o exemplo. Cadastrei um aluno, relacionei e cadastrei um computador. Cadastrei o aluno 2, relacionei e cadastrei um computador. Cadastrei um computador e não cadastrei um aluno. Não cadastrei um aluno. Por quê? Porque aqui permite 0 aluno cadastrado, né? A gente vai ver isso depois, como que eu esboço isso lá no diagrama, né? Como que eu represento lá no diagrama. Aqui está o modelo 3, que eu tenho cardinalidade mínima 1 e máxima 1 para aluno, e cardinalidade mínima 0 e máxima 1 para aluno. Então, assim, eu cadastrei aluno 1, relacionamento com o computador 1. Aluno 2, relacionamento com o computador 2. E aluno 3 eu cadastrei e não cadastrei um computador ainda. Não sou obrigado a cadastrar porque a mínima é 0. Futuramente, quando comprar um computador, a gente cadastra esse computador para ter o relacionamento com o aluno 3, tá bom? E por final, a mínima 0 e máxima 1 para aluno e mínima 0, máxima 1 para computador. Ou seja, eu posso cadastrar o aluno 1, relacionar ele com o computador 1, cadastrar o aluno 2 e relacionar ele com o computador 2, cadastrar um aluno 3 e não relacionar com ninguém, cadastrar um computador 3 e não relacionar com ninguém. Então, eu tenho essa possibilidade.
Vamos ver isso como fica lá no diagrama, lá no nosso BR modelo? Bom, vamos lá. Lá no BR modelo, quando eu coloquei aqui, ele já colocou esse meu relacionamento. 0 para n, 0 para n. Ele que definiu. Mas como a gente está trabalhando com relacionamento 1 para 1, eu vou mudar aqui para vocês observarem. O nosso primeiro lá, 1 para 1. E aqui o nosso primeiro, 1 para 1. O que eu fiz aqui? Da mesma forma que está aqui na apresentação, vamos voltar à apresentação um pouquinho. Vamos voltar aqui à apresentação. Observem aqui, 1 para 1 e 1 para 1. Me obriga, sempre que cadastrar um aluno, cadastrar um computador. Sempre que cadastrar um computador, cadastrar um aluno. A representação no diagrama fica assim. Temos o aluno, 1 para 1, e o computador, 1 para 1. Então, eu tenho a obrigatoriedade de, sempre que cadastrar um aluno, cadastrar um computador. Lá na nossa apresentação, o segundo passo é 0 para 1 e 1 para 1. 0 mínima, 1 a máxima, 1 a mínima e 1 a máxima. Então, 0 para 1, 1 para 1. Então, a gente vai mostrar lá no diagrama como que funciona isso. Lá no diagrama, nós vamos cadastrar mínima 0 e máxima 1. Do lado do aluno. Do lado do computador, mínima 1, máxima 1. Então, eu posso cadastrar aqui agora um aluno e um computador, ou eu posso cadastrar somente um computador sozinho. Mas, o aluno, eu não posso cadastrar separado, né? O computador eu posso cadastrar sozinho, como mostra lá na nossa apresentação. Ó, computador eu posso cadastrar, né? O computador sozinho. Mas o aluno, se eu cadastrar um aluno, como o computador é mínima 1, máxima 1, eu tenho que cadastrar um computador. Eu não posso cadastrar um aluno sozinho. Eu posso cadastrar um computador sozinho. Eu posso cadastrar 10 computadores. Mas quando eu for cadastrar o aluno, eu tenho que relacionar ele com o computador. Por isso que é ou cadastro 0 aluno ou cadastro um aluno. Mas o computador tem que estar cadastrado. Vamos pegar o próximo exemplo. Agora inverte, né? Mínimo de aluno 1, máximo de aluno 1, mínimo de computador 0, máximo de computador 1. Então, lá no diagrama eu posso visualizar, eu vou inverter aqui, eu mudo aqui 1 para 1, o mínimo 1, máximo 1, desculpa. E aqui, mínimo 1, 0 e máximo 1. O que ele está falando? Que eu posso ou não cadastrar computador, né? Eu posso não cadastrar um computador. Aqui, ó, eu posso ou não cadastrar um computador, mas eu tenho que cadastrar os meus alunos. Então, vou cadastrar lá o aluno, posso cadastrar um aluno sem computador, mas quando eu cadastrar um computador, eu tenho que cadastrar um aluno junto, relacionando com ele, né? Eu não preciso cadastrar o computador, mas se eu cadastrar esse computador, ele vai ter que relacionar com o aluno. E o aluno eu posso cadastrar quantos alunos eu quiser sem relacionamento, porque ele pode se relacionar com 0 computadores, né? Um computador se relaciona com um aluno, mas um aluno pode ou não se relacionar com o computador. E lá para o nosso próximo exemplo, né? Vamos lá para o nosso próximo exemplo, que é 01, 01. O que é 01, 01? Posso ou não cadastrar aluno, posso ou não cadastrar um computador. Então, eu vou cadastrar e posso ou não relacionar. Então, se eu cadastrar o aluno 1, eu sou obrigado a relacionar com um computador? Não. Nesse caso, eu quis relacionar. Cadastrei o aluno 2, sou obrigado a relacionar com o computador? Não sou obrigado, mas eu quis relacionar. Cadastrei o aluno 3, sou obrigado a relacionar? Não, então eu não relacionei. Posso cadastrar um computador 3? Posso. Sou obrigado a relacionar? Não.
Como que fica isso lá no diagrama? Vai ficar assim, ó. Vou mudar aqui para 0, 1 e aqui para 0, 1. Então, assim, o que isso aqui está falando? Eu posso cadastrar nenhum aluno ou um aluno, e ele pode se relacionar com nenhum computador ou com um computador. Então, eu posso ter um aluno relacionado com um computador, um aluno cadastrado sem relacionar com o computador. Isso funciona ao contrário também. O que quer dizer 0 ou 1 lá no computador? Eu posso cadastrar um computador ou não cadastrar, e ele pode relacionar ou não com um aluno, como está lá no nosso modelo. Pode se relacionar ou não. Bom, pessoal, era isso a nossa aula de hoje. Aguardem a próxima aí. Fiquem com Deus e sobrevivam.